Vibe Mundial FM. E vamos conversar um pouquinho sobre autovalorização. Para entender aqui o meu raciocínio com vocês, eu quero explicar uma coisa. Por que uma pessoa não se valoriza? Por que ela não se valoriza? Porque ela tem normalmente uma imagem de si mesma que foi construída na educação dela através da família, dos pais, irmãos, né? Então, aquilo que foi mostrado para ela foram os seus primeiros espelhos, né? Os primeiros espelhos da vida são nossos pais, irmãos mais velhos, né? Depois, amigos, professores, e daí vai. Eles podem ter mostrado uma parte de quem somos positiva e talvez uma grande parte negativa. Talvez tenham distorcido a nossa personalidade para nós mesmos. Então, na verdade, o trabalho de autoconhecimento, ele não tem fim. Ele não tem fim, ele é eterno. Nós eternamente iremos conhecer mais sobre nós mesmos. Mas é importante você buscar o autoconhecimento possível. O autoconhecimento possível nesse exato momento da tua existência. Porque é isso que vai te dar empoderamento, capacidade de existir no mundo, de cumprir teu papel, cumprir tua missão, fazer tua parte, se sentir importante para si mesmo, não para os outros. Se sentir importante para os outros é secundário, mas se sentir importante para você, no sentido de amor, né? Não digo nem de autoafirmação, não, né? Mas no sentido do amor, sim. Então, na verdade, o que nós temos que entender? Que nós temos um conjunto de características e que nós temos que aprender a valorizar as características que temos. Por quê? Porque é muito comum você nasce num núcleo familiar que tem um certo padrão de pensamento comum, que tem uma certa egrégora formada. E aí você começa, né, você tem características diferentes do grupo, da média do grupo familiar. Qual é a tendência? A tendência é que você seja a ovelha negra, que você seja talvez mais criticado ou excluído, né? Esse tipo de característica é uma coisa que gera um perfil inseguro, certo? Um perfil de insegurança, porque você não é ensinado a você qual é o teu valor. Outra coisa que gera isso é quando ocorre, às vezes não uma crítica específica a você, mas você vê muitas falhas, muitos defeitos no teu grupo familiar e, na verdade, você se identifica muito com esses defeitos. Também é uma outra maneira de ter baixa autoestima, baixo nível de autovalorização. Então, como é que eu faço para me valorizar sem fugir de quem eu sou? Eu preciso me compreender nas minhas características e transformar aquilo que era ou que ainda é um defeito em virtude. Isso é possível, né? Então, cada perfil psicológico, e agregando um pouquinho aqui do conhecimento da espiritualidade, eu sempre comento que existem 7 grandes perfis psicológicos, né? Que eu relaciono normalmente, inclusive, com 7 raios em algumas atividades que eu faço. E cada um desses perfis nos ajuda a entender os defeitos que temos e que virtudes podemos vir a ter, né? Ou seja, como esses defeitos, a energia, o que eu quero dizer para vocês é que a energia do defeito é a própria virtude desorganizada. Ou seja, para de se punir, de se culpar, de se achar inferior por causa dos seus defeitos, porque os seus defeitos contêm a semente das suas virtudes, só que tem que ser compreendido. Você tem que compreender esses defeitos e entender qual é a energia que está desorganizada, qual é a energia que está caótica dentro de você e que precisa de uma boa administração, digamos assim, né? O que nós precisamos principalmente aprender a fazer é a administrar bem, nos gerenciarmos muito bem, nos administrarmos muito bem. Eu pergunto para você, você é um bom administrador da sua evolução? Porque o que eu ensino aqui, eu, Marcelo Cotrim, todos os dias no programa Entre Vidas e no meu trabalho, no Espaço Entre Vidas, eu ensino vocês a serem
excelentes administradores da sua própria evolução, ok? Hoje eu estou falando sobre um aspecto nesse início de semana, sobre a administração da evolução, né? Ou seja, pegar o que nós temos e vamos destrinchar, vamos estudar o que nós temos e não menosprezar. O problema é que a maioria se menospreza, se desrespeita, cria o que nós chamamos de autopreconceito, né? Ou seja, eu não presto, eu não valho, eu não... Gente, para, não reproduza mais cegamente o que disseram para você sobre você. Você tem muito maior capacidade de ser uma pessoa feliz e em muito pouco tempo, se você administrar melhor o potencial humano que você tem. O que você precisa é se conhecer de verdade. Vibe Mundial 95.